Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor, canal. Bom, falar de Jorge Jesus, né, um pouquinho do que eu sei, e eu tô com um computador aqui na minha frente olhando os números dele, né, estatísticas e títulos e tudo mais. Bom, o que eu sei de Jorge Jesus é o seguinte: ele é um técnico com perfil, né, parecido com o Fernando Diniz, com o Sampaoli, com, podemos dizer, o Barroca, né, pelo menos a gente vê o Botafogo jogando mais ou menos nesse estilo aí de posse de bola e tudo mais. O Thiago Nunes, né, do Atlético Paranaense, né, que já é uma linha um pouquinho mais parecida com aquela que a gente vem vendo nos últimos tempos de times reativos, né, mas é um time que também ataca, é bem ofensivo, gosta de trabalhar com a posse de bola, mas quando chega ali na parte do meio para frente é um time que já acelera, né, já é um pouquinho diferente do Fernando Diniz, Sampaoli e Barroca, que gostam de trabalhar mais a bola. E esse é o perfil do Jorge Jesus que eu conheço, né, que eu sei, que é o cara que gosta de time que trabalha com a linha bem alta, ou seja, um time que tenta realmente fazer com que o adversário fique no seu campo de defesa, né? Não tenha a possibilidade de sair com a bola. É um cara que gosta de volante, que sabe jogar, né, também. Enfim, é esse perfil que eu falei aí, parecido com o Fernando Diniz, com o Barroca, o Sampaoli. É esse perfil. Conhecendo um pouco a torcida do Flamengo, eu sei que é esse perfil de futebol que vocês gostam. Time ofensivo, que vai para cima, não tem medo de jogar. E esse é o perfil do Jorge Jesus. O que difere um pouco o Jorge Jesus dos outros é que o Jorge Jesus é um técnico já mais experiente, né, um cara mais velho do que o pessoal que eu citei aqui. Acho que tirando o Sampaoli, que também já tem um pouquinho mais de idade. Né? Mas ele é um cara linha dura, né? Aí essa é a grande diferença dos outros que eu citei aqui. O Jorge Jesus é um cara com um perfil mais linha dura, um cara que provavelmente vocês já devem ter visto que é um cara que tem algumas excentricidades, né? Um cara com uma personalidade um pouquinho, não sei se difícil de lidar, mas um cara meio maluco, né? Meio eu louco Bielsa, né? Assim, por assim dizer, né? Então não se espantem se ele fazer alguma coisa muito fora do comum, porque é um traço do perfil dele, né? Da personalidade dele, né? Mas bom, eu acho que isso aí já deu pra dar uma ideia do que vocês podem esperar de Jorge Jesus, né? Um cara que, como eu falei, gosta de posse de bola, gosta de jogar com a linha de defesa bem alta, né? Bem sufocando mesmo o adversário, né? É um cara que gosta desses volantes que sabem jogar, né? Vamos ver se o Cuejar ou Cuelar, enfim, ele consegue fazer esse papel, né? Porque vai ser fundamental para o Jorge Jesus, né? E bom, a gente também tem que lembrar, né, que o Jorge Jesus está vindo da Europa, né? Ele é um português, nunca trabalhou na América do Sul. Vai conhecer o elenco do Flamengo agora, vai conhecer os seus adversários também, porque a gente tem que lembrar que o técnico ele não trabalha só com seus jogadores, ele também trabalha conhecendo, né, os outros jogadores dos outros times para poder montar o seu esquema tático para o jogo, né? Porque eu não acredito que ele vai trabalhar só olhando para o time dele, por mais que o Flamengo tenha um dos melhores elencos, mas ainda assim você não pode dar brecha, né? Porque a gente sabe que o futebol brasileiro ele é bem próximo, né? O Flamengo, o seu elenco é melhor do que a maioria, mas ainda assim a competitividade é muito parecida, né? Se baixar um pouquinho o rendimento já começa a ter problemas. A gente já viu isso aí não só com o Flamengo, mas com o próprio Palmeiras, né? Que é um time que também está nesse patamar do Flamengo em termos de elenco. Bom, como eu falei, vai ter que esperar aí essa adaptação dele. A gente não sabe se vai ser rápido ou não, né? Só esperando aí daqui a um mês, quando voltar o Campeonato Brasileiro, pra gente saber, né? Porque só lá que ele vai pegar o time, né? Vai começar a ter seus jogos comandando a equipe. E bom, olhando os números aqui, as estatísticas dele, né? Por exemplo,
O aproveitamento dele no Sporting, no ano de 2015 até 2018, foi de 67%, um aproveitamento bem alto. No Benfica, ele teve de 2009 até 2015, ele teve um aproveitamento de 70%, também bem alto. Já no Sporting Braga, que é um time com nível menor, né, comparado aos três que reinam em Portugal, principalmente Porto e Benfica, né, porque o Sporting ainda vem um pouquinho abaixo desses dois. No Sporting Braga, o aproveitamento dele foi de 50%. Né? E a gente tem que lembrar que o futebol brasileiro é diferente do futebol português, né? Aqui não tem só duas equipes, aqui tem bem mais de duas equipes. Então, o nível de, como eu falei, né, da questão da competitividade, que aqui é o que manda, não é tanto a questão técnica, porque a questão técnica os times não são tão superiores, por exemplo, como é em Portugal. Aqui é um pouquinho melhor, mas é tudo mais ou menos ali parecido e a coisa se iguala na competitividade, né? Na vontade do time, na garra, enfim, na parte tática, né? E aí, como vocês podem ver, o aproveitamento dele no Braga foi de 50%, que é uma equipe que já está mais no nível da maioria, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí com o Jorge Jesus, né? É um bom técnico, longe de mim falar o contrário, ele é um bom técnico, mas ele tem ele tem que provar aqui no Brasil que ele vai conseguir se adaptar, né? Porque essa é uma grande questão. Ele é um cara que trabalhou a vida inteira em Portugal. Pelo menos olhando aqui a ficha técnica dele, ele trabalhou a vida inteira em Portugal, nunca saiu de lá. Os títulos dele são todos em Portugal também. Ele tem um título na Arábia Saudita, mas aí não dá para considerar, né? Porque está muito abaixo. O último título grande dele foi pelo Benfica, uma taça da Liga, né, em 2004, na temporada 2014-2015, ou seja, tem 4 anos. Então, assim, vamos ver que Jorge Jesus vai chegar no Flamengo. Como eu falei, ele é um bom técnico, né? Ele foi um cara grande em Portugal, mas ficou em Portugal, ele não saiu de lá, né? O último título dele, como eu falei, foi em 2015. Tem um processo de adaptação aqui no Brasil também. O fato dele falar a nossa língua já é algo que acelera bastante, mas enfim, vamos esperar. Eu particularmente, né, eu não gosto muito de técnico estrangeiro que chega no meio do ano. Para mim é muito complicado para o técnico estrangeiro que chega no meio do ano dar certo, porque ele vai ter que acelerar muita coisa e nesse período ele pode acabar atropelando processos importantes para a equipe render, né? Então, assim, para mim é uma incógnita. Eu vou tratar como uma incógnita. Como eu falei, ele é um cara que tem potencial para arrumar a equipe. Ele tem esse futebol que o torcedor gosta, principalmente do Flamengo, de ir para cima, de não ter medo. Mas esse futebol dá trabalho, né? Dá trabalho para conseguir chegar na perfeição desse estilo de jogo, né? Tudo bem que o elenco ajuda também, né? A gente viu, por exemplo, Botafogo com Barroca, pouco tempo, 2 semanas de trabalho, já deu uma mudada no perfil de jogo do time, né? E o elenco é bem inferior, né? Então, por exemplo, a gente pegar o que o Barroca fez no Botafogo, se o Jorge Jesus conseguir fazer no Flamengo, ele vai ter um processo, ele vai ter uma evolução muito maior do que o Barroca teve com o Botafogo, porque o elenco do Flamengo é muito melhor, né? Agora, vamos ver aí, como eu falei, o que o Jorge Jesus vai conseguir extrair dessa equipe, porque, como eu falei, eu tenho muito pé atrás com um técnico estrangeiro que chega no meio do ano, porque eu acho que o cara vai ter que acelerar muita coisa. Eu não sei se ele vai conseguir alinhar desempenho com resultado e a adaptação dele no meio disso tudo. Enfim, o cara é bom, mas vai ter aí que provar algumas coisas aqui no futebol brasileiro, né? Porque, como eu falei, ele tem números muito interessantes em times grandes da Europa, mas nos times grandes de Portugal, mas nos times mais do mesmo nível, né? Como eu falei aqui do Braga,
o desempenho dele já foi de 50%. 50% é o desempenho aqui no Brasil fraco, né, cara? Não dá, principalmente treinando uma equipe que tem aí a obrigação de ganhar títulos pelo investimento que faz, né? Mas enfim, galera, como eu falei aqui, eu não trato o Jorge Jesus como um técnico ruim, longe disso, mas vou tratar como uma incógnita porque a realidade dele em Portugal é muito diferente da realidade que ele vai pegar aqui no Brasil, né? A única coisa parecida é que ele vai estar num time que dá a condição dele ser campeão e que tem um elenco superior à maioria, mas como eu falei, aqui não reina só a questão técnica, a competitividade aqui também chega junto, né? Então vamos ver se ele vai conseguir, como eu falei, alinhar essas duas coisas, alinhar desempenho com resultado. E bom, galera, é isso, já estou me repetindo muito. Valeu, um abraço.